Olá, tudo bem? Vamos para mais uma aula, lidar com um conceito bem interessante aqui. Vamos lidar com os números complexos, ok? A ideia referente a números complexos, eles não surgiu, na verdade, sobre uma raiz quadrada, mas sim historicamente de um outro conceito ali, tá certo? De uma raiz cúbica, mas é um conceito bem interessante. Aqui vamos lidar direto com esse conceito numa raiz quadrada. E vamos ver como que faz para aplicar essa ideia. Então, quando a gente fala de números complexos, a gente está falando basicamente sobre uma coisa, raízes negativas, ok? Então, o que até então a gente não conseguia ali resolver, né? Quando lidava com uma raiz negativa, agora a gente usa um artifício para conseguir calcular os seus valores. Então, se você não pegou, pega o caderno de matemática, abre na página de matemática, vai começar uma incrível aula de matemática, uma aula sobre números complexos. Aula, então, o que nós iremos fazer aqui é resolver algumas equações lidando com essas raízes negativas e vamos ver qual o artifício, qual forma que a gente pode fazer para resolver isso daí. Tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui x ao quadrado mais 25 igual a zero. Um formato padrão para resolvermos isso daqui é fazer o quê? Pegar esse x ao quadrado, aquele x ao quadrado, nessa equação incompleta aqui, e simplesmente isolar o x, né? Tá certo? É o que eu farei. Vamos ver como isso vai lidar depois, né? Então vai ficar assim, né? Vai ficar x ao quadrado, 25 passa para o outro lado, ele vai ficar negativo. Tá, referente a esse 25, esse menos 25, agora eu vou pegar esse quadrado e passar para o outro lado como uma raiz. Lembra quando eu passo a raiz para o outro lado? Eu vou ter que lidar com aquele mais ou menos, né? Então vai ficar mais ou menos a raiz de menos 25. E aqui, quando a gente estava lidando no conjunto dos números reais, a gente parava a conta. Freia, para lá, a gente não consegue prosseguir referente aqui, porque tinha dado uma raiz negativa. Não tem como multiplicar o número por ele mesmo, de forma a dar menos 25, né? Se eu pegar, por exemplo, lá, o 5, deixa eu ver onde tem um espaço aqui. Vou fazer aqui do lado, depois eu pago isso aqui. Então, ó, se eu pegar isso aqui, ó, 5 vezes 5, os dois positivos aqui, tá? Os dois positivos aqui. Se eu multiplicar 5 vezes 5, vai dar 25 positivo. E se eu pegasse menos 5 vezes menos 5, daria quanto? Menos com menos, mais. 5 vezes 5, 25. Então, de ambas as formas, sendo mais ou menos, multiplicando o número por ele mesmo, só vai gerar o número positivo, não tem como gerar o número negativo. Ok? Então, quando a gente está lidando ali com números complexos, na verdade a gente vai começar a lidar com uma unidade imaginária. Tá certo? Essa unidade imaginária a gente chama de I, e esse I ele vai significar pra gente aqui raiz de menos 1. Ok? É essa raiz de menos 1 que a gente vai aplicar aqui. Então a nossa resposta ela vai ficar necessariamente com esse I. Por definição, a gente coloca aqui elevado ao quadrado é igual a menos 1. É uma coisa que por enquanto a gente não utiliza, mas é importante nós gravarmos essa informação aqui, tá? Então, quando a gente fala de números complexos, a gente está lidando com essa unidade imaginária. A unidade imaginária que a gente está lidando aqui é o I igual a raiz de menos 1. Então, eu tenho aqui, por exemplo, x igual a mais ou menos raiz de menos 25. Eu posso separar isso daqui da seguinte forma, né? Ó, x igual mais ou menos... O menos 25 não seria 25 vezes menos 1? Professor, por que você separou dessa forma?
Veja, quando a gente fez a separação dessa forma aqui, a gente vai lidar com uma raiz positiva, que a gente consegue calcular o valor, e a gente vai lidar com a raiz de menos 1, que até então a gente não conseguia lidar. Mas agora, dentro dos números complexos, lidando com essa unidade imaginária, a gente consegue chamar essa raiz de menos 1 de quanto? De i. Então a nossa resposta aqui fica assim, ó, x igual, mais ou menos, raiz de 25, 5. E o raiz de menos 1, ele é o i. Ok? Então a gente tem as duas respostas aqui, né? Tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Então a gente tem o x', que vale menos 5i, e o x duas linhas, que vale 5i. Então aqui nós temos aquele conjunto solução, que seria menos 5i e mais 5i. Ok? Quando a gente fala de números complexos, então, voltando aqui, o objetivo não era resolver uma raiz do segundo grau, tá certo? Uma raiz de uma equação de segundo grau. Quando se originou esse conceito, né, dessa unidade imaginária, mas a gente pode utilizar aqui nas raízes numa equação de segundo grau. Ok? Então aqui eu fiz um exercício lidando com essa unidade imaginária, tá certo? Lidando com esse raiz de menos 1. Eu vou fazer mais um exercício da equação de segundo grau, também utilizando ali, vendo quando a raiz é negativa, que processo que a gente pode fazer. Tá certo? Então eu tenho aqui essa equação, x ao quadrado menos 4x mais 5, e vamos resolver isso daqui. Se você tentar resolver por soma e produto, tá certo? Você não vai conseguir resolver por soma e produto. A gente vai ter que recorrer aqui necessariamente a uma coisa que vocês amam, que é a fórmula de Bhaskara. Vamos lá, vou utilizar aqui a fórmula de Bhaskara. Beleza? Então, como que a gente faz para aplicar a fórmula de Bhaskara? Eu vou colocando a fórmula de Bhaskara, não vou colocar a fórmula aqui, vamos colocando no exercício, aqui no desenvolvimento dele. Então, vamos pegar a equação, x ao quadrado menos 4x mais 5 igual a 0, e vamos identificar os três valores. O valor de A, B e C. O A seria quanto? 1, né? Tá? O B ele vale quanto? Menos 4. E o C vale 5. Ok? Agora a gente consegue aplicar na fórmula. Vou dividir aqui com o delta, tá? Primeiro vou fazer o delta. Então, o delta é igual a quem? B ao quadrado menos 4ac. Delta é igual. B ao quadrado, no caso vai ficar menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes. O A vale 1, vezes o C, que vale 5. Então, delta vai ficar menos 4 ao quadrado, 16. Menos 4 vezes 1, 4 vezes 5, 20. Então, o delta vale 16 menos 20, menos 4. Volto a dizer, da outra forma como a gente fazia, né? Tá certo? Lá no ano, por exemplo, quando a gente chegava, por exemplo, um delta negativo, a gente já parava a conta, né? E freia lá. Não teria como prosseguir na conta, porque tem como você multiplicar um número por ele mesmo para dar menos 4. Tá certo? Mas aqui a gente vai lidar com essa unidade imaginária. Então vamos fazer esse processo aqui, continuar esse processo, lidando com essa unidade imaginária, lidando com essa raiz de menos 4 que vai ser gerado ali. Então vamos para a segunda parte da fórmula. A segunda parte é como? X igual menos B mais ou menos raiz de delta dividido por 2A. Então vai ficar x igual menos o B vale menos 4. Então vai ficar menos 4, mais ou menos a raiz de, no caso vai ficar a raiz de delta. O delta ele vale menos 4. Então vou colocar aqui, ó, menos 4.
dividido por 2 vezes o A. Então vai ficar 2 vezes o A. Então vai ficar 2 vezes... Oh, desculpa. 2 vezes o A. O A vale 1, né? Então vai ficar 2 vezes 1. Então vai ficar, ó, x igual menos com menos, mais 4 mais ou menos. Raiz de menos 4. Tá? Então aqui a gente consegue separar, né? Eu vou separar aqui, ó, o número 4 vezes o menos 1. Daí a gente vai resolver cada uma dessas raízes como se fossem separadas aqui, né? Ó, 2 vezes 1 dá 2, né? Vou colocar aqui. Então vai ficar x igual 4 mais ou menos. Raiz de 4 é 2. E raiz de menos 1 é a nossa unidade imaginária, vale i. Então vamos substituir aqui por i. Tudo isso dividido por 2. Ok? Vou fazer uma coisa aqui. Esse 2 está dividindo os dois termos, né? Já poderia simplificar direto esses dois termos. Vou fazer uma etapa a mais aqui. Então ficaria assim, ó, x igual... Vou colocar um pouquinho mais para cima. X igual 4 dividido por 2, mais ou menos 2i dividido por 2. Ok? Só que o 2 está dividindo os dois termos, estou separando aqui para fazer essa divisão, já que os dois termos são divisíveis por 2. Vamos lá, 4 dividido por 2 é quanto? 2, né? Mais ou menos 2 dividido por 2, 1. No caso, 1i. Então a gente teria aqui um x', que seria 2, menos 1i, no caso, menos i, no caso, ok? Então, x duas linhas seria 2 mais i. E aqui a gente consegue identificar, né? Aqui a gente tem as duas respostas, né? Tá? Da nossa equação, x' e x duas linhas. Eu poderia até indicar aqui o conjunto solução, né? O conjunto solução seria essas duas respostas que a gente tem aqui, ó, 2 menos i e 2 mais i. Ok? Não se assustem com esse conceito.